Olá, muito boa tarde. Está de volta ao programa Eclésia, neste dia em que olhamos a proposta da liturgia para o próximo domingo. Trata-se de uma data que assinala também o Dia Mundial do Refugiado e por isso temos entre nós o padre Pietro Cerantola, missionário scalabriniano, cuja congregação assinala também 50 anos de presença em Portugal. Padre Cerantola, obrigado por estar aqui connosco. Vamos olhar dentro de instantes a liturgia desse próximo domingo, mas é um domingo que vai olhar também de uma forma muito particular a questão dos refugiados e essa tem sido também um foco do vosso carisma missionário, dos missionários scalabrinianos, que estão em Portugal há 50 anos, assinalam este ano, não é? Este ano mesmo. Bem, boa tarde, agradeço o convite. Aproveito para dar também a minha palavra no serviço há 50 anos atrás, 3 de março de 71, vieram primeiro os dois padres, e no verão veio mais um, de Paris, e depois do 25 de abril, logo a seguir, 25 de abril, cheguei aqui também eu. Vindos nós do Brasil, porém éramos todos padres que estiveram no Brasil como missionários e, por saber a língua, fomos nós que viemos aqui a Portugal. E porquê é que decidiram vir para Portugal, concretamente para esta zona da Amora, Seixal, na Margem Sul? Acontece isto que a congregação scalabriniana, fundada pelos Scalabrini, que tem como carisma assistência aos migrantes, inicialmente, desde 1887, ao serviço dos migrantes italianos, que na altura invadiram Brasil, Argentina, Estados Unidos, e Scalabrini se deu conta que da sua diocese desaparecia a gente. Diz, onde é que vão esses coitados? Então pensou de enviar, porque também recebia cartas lá deles. Senhor Bispo, nos manda um padre, porque aqui vivemos como animais. Precisamos de um padre que nos dê, um sacerdote, que nos dê o sorriso da pátria e o dom da fé. Que mantenha o sorriso da pátria e o dom da fé. E isto foi a congregação que surgiu há mais de 130 anos. Nos anos 60, no início dos anos 60, sabem que começou a grande imigração portuguesa. Muitos portugueses indo a salto, muitas vezes, daquela maneira, indo na França, ou Estados Unidos, Canadá e tudo, começaram a frequentar as missões dos seus colegas de trabalho, os italianos. Não sei porquê, talvez a língua facilitasse a eles de entrar nas nossas missões. E os padres se abriram os olhos e disseram, aqui há outras nacionalidades de imigrantes que estão a pedir. E o carisma do nosso fundador era para todos os imigrantes, independente da língua e mesmo da raça e religião. Então, de Vancouver, de Toronto, de Paris, da Argentina, vieram, começaram comunidades portuguesas, junto com os italianos. Então, e aqui nesta zona, na Amora, Seixal, nessa altura chegavam refugiados portugueses das colónias, não era? Estavam a chegar, também naturais daquelas colónias portuguesas. Eu, em 74, fiquei praticamente parco da Amora, porque o padre que estava adoeceu, então tive eu, com 32 anos, assumir a paróquia. Comigo estava Padre Antônio, Padre José, mais a trabalhar com o CPM e para as vocações, outro mais para atender coroios e para atender a Amora. E no verão de 75, sabe muito bem, quantos refugiados, aqui diziam retornados, chegaram aqui nesta terra. Amora, me lembro, no verão de 75, perto de 6.000 em 3 meses chegaram. Eu ia a Setúbal, onde encontrava um jovem chamado Eugênio Fonseca, que depois se tornou presidente da Caritas Portuguesa. E ele era um que me fornecia sacos de arroz, de feijão e tudo para esses, porque vinha e procurava. Me lembro um dia, veio-me lá no cartório de Amora, padre, eu sou islâmico. Então diga, eu também preciso, não há problema nenhum, eu disse.
que não olhamos para a cara de ninguém. Ainda hoje, toda aquela zona, aquela região da margem sul da vossa paróquia, das vossas paróquias, são constituídas por um tecido social e humano muito plural, culturalmente plural. Foi a chegada, eu diria, mais desses retornados todos que nos abriram mais ainda. Nós já antes, me lembro, meus colegas que estiveram 2, 3 anos antes, iam para Miratejo na construção com os cabo-verdianos e tudo. E até uma vez foram procurados pela PIDE, porque o que é que vocês vão fazer estrangeiros aqui? De qualquer maneira, nós viemos porque o carisma é muitos imigrantes portugueses estão a pedir a nossa presença. Queremos conhecer Portugal, a terra deles, e também um dia ter padres portugueses. É nosso serviço. Este conhecimento dos portugueses e dos padres, futuros padres portugueses, eles apareceram efetivamente e hoje partilham com vocês também um trabalho que se articula em mais de 30 países por todo o mundo. Especialmente agora está estourando mesmo Ásia e África. Nós falamos dos nossos imigrantes aqui europeus, mas são poucos em comparação àquilo que há na Ásia, por exemplo. Cada 3 imigrantes que há no mundo, um é asiático. Índia, Filipinas, Vietnã, Indonésia, e que vão para agora Mianmar e aquelas regiões todas. Portanto, a Ásia e a África serão os futuros grandes países da imigração, mais do que a Europa, por quanto que a Europa esteja até preocupada agora, desses últimos 20 anos, especialmente, até com essas que vêm boat people, chamava-se. Porque já no tempo dos retornados havia uns que saíam de Angola de barquinho para chegar aqui a Portugal. Exatamente. Este domingo próximo é Dia Mundial do Refugiado. Imagino que os missionários de São Carlos, ou missionários scalabrinianos, este ano andam muito centrados na comemoração dos seus 50 anos cá em Portugal, mas não vão deixar passar este dia em branco, não é? E é evidente, também tendo as mensagens do Papa que nos estimula mais ainda, tendo ao CPM, o Serviço da Obra Católica para as Migrações Portuguesas, que também está agora na direção uma nossa paroquiana, muito a doutora Eugénia. Portanto, nós sentimos-nos até motivados a fazer e unir esse elemento. Porque a Paróquia da Mora, inclusive, apresenta todas essas etnias, e já há 50 anos começamos missa para os santomenses, para as várias etnias em particular, e agora sabendo desses refugiados. Grande palavra. Como é que estão a assistir ao que se passa no Mediterrâneo, a uma Europa que se quer fechar, Castelo, Fortaleza, com dificuldade de integrar estas pessoas que chegam? Como é que vão assistindo a tudo isto? Eu sou italiano, já lhe disse. Sou de uma região vêneto muito rica atualmente, mas que fez a sua riqueza com a imigração. Também tive um irmão que esteve no Canadá e veio de lá, se fez logo a casinha nova e tudo isso. Só para dizer, e agora me espanta ver como na Itália há uns partidos, diria, xenófobos, racistas, que não admitem esta invasão que há do sul da Itália, que não é uma invasão, mas que chegam e que se metem no barco daquele jeito. A semana passada, 2 dias a telefonar, socorram-nos, porque o barco está a afundar. E não houve um barco que fosse buscar aquela gente. Morreram todos afogados. Depois é impressionante ver, outro dia também, o senhor sabe, ouviu dizer, aquele barquinho com cadáveres que chegou a Trinidad e Tobago. Todos o Oceano Atlântico atravessou com os mortos em cima. Aquele bebê que foi encontrado o cadáver 3 meses depois, morto na Noruega. E depois descobriram que era de imigrantes curdos. Esses refugiados pesam na consciência da humanidade. E aqui dos nossos governos da Europa, é tudo. Sei que os missionários scalabrinianos estão em vias, ou proximamente, de abrir uma casa no posto fronteiriço em Ceuta. Lá está, é uma leitura da realidade dos tempos e é a urgência que vocês encontram neste momento. Com certeza. A Espanha, que inicialmente, no meu tempo, dizia para os imigrantes espanhóis
temos o governo de Franco que pensa, e não nos quiseram. Por isso também viemos a Portugal, porque em Portugal encontramos braços abertos, e da parte dos bispos e da igreja e tudo. Então, agora vamos abrir as Algeciras e Ceuta, que é a fronteira que é uma porta de entrada de muitos imigrantes. Esperamos de verdade poder dar uma ajuda, porque as nossas forças são limitadas. Não podemos esquecer também a vossa proximidade. Estamos a falar dos imigrantes, obviamente, dos refugiados, mas também uma proximidade muito especial aos imigrantes portugueses, às comunidades portuguesas dispersas pelo mundo. Têm trabalho no Luxemburgo, em França, na Suíça, e de grande proximidade a estes nossos conterrâneos. Posso dar um testemunho pessoal? Já disse aos meus colegas que iam com outras imigrações um pouco cansados do seu serviço pastoral e tudo. Eu dizia, eu tive sorte, porque tive sempre comunidades portuguesas. E fui sempre recebido como fosse um deles. E, de verdade, os portugueses, nas nossas missões da Europa, enchem as igrejas quando, da parte dos locais, estão vazias. E as comunidades portuguesas, se tivessem mais missionários a seu serviço, daria uma nova força às igrejas da Europa. Dizia o bispo do Luxemburgo, vocês estão a nos evangelizar. Quando com o Frei Acílio Mendes e os capuchinhos organizávamos os encontros bíblicos, vocês vêm a nos evangelizar. E, de verdade, as nossas igrejas, mesmo aqui em Portugal, necessitam dos estrangeiros que vêm. Há 2 domingos atrás, na Rentela, houve a festa Nossa Senhora da África. Eu tive que dizer, mas de coração sincero, vocês virão a ser a presença mais forte católica aqui em Portugal, porque os portugueses já começam a resfriar como o resto da Europa. É verdade, é verdade. Padre Pedro, vamos avançar também a espreitar a proposta da liturgia daquele que será o 12º domingo do Tempo Comum, que coincide com o domingo, Dia Mundial do Refugiado, e que também há aqui elementos de contacto. Eu propunha agora que escutássemos, por breves instantes, o Evangelho de Marcos para este dia. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos à outra margem do lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: Cala-te e está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: Por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Padre Pedro Cerantola, nem de propósito, estávamos aqui a falar do drama daqueles que atravessam o Mediterrâneo e Marcos apresenta-nos esta passagem também em que o homem se sente tão frágil, não é? Quando a tempestade chega e se está num barco frágil. Na realidade, é este sentimento da presença de Deus e esta confiança que nos pode salvar. Também estes homens que atravessam o Mediterrâneo buscam quem os salve, não é? E os missionários trabalham também muito nesse sentido. Agora, quando considero esta página do Evangelho, vejo que São Marcos quer mesmo esconder a divindade de Jesus atrás da sua humanidade. Ele leva os seus apóstolos, os seus discípulos, a dar um cruzeiro. Agora é de moda no mar Mediterrâneo os cruzeiros. Há dias conversei com pessoas, onde é que vou? Vou a Veneza apanhar o cruzeiro. Pá, agora com a pandemia a coisa acalmou um pouco. Mas quanta gente conhece o mar Mediterrâneo por cruzeiros e passeios. E nós, em vez de depois
abafamos a voz, proibimos de divulgar e tudo. Às vezes, esta gente que, em vez, o cruzeiro vira numa grande tempestade. E acho que Jesus está a nos dar uma lição de nós. Ele, de propósito, faz como fôssemos nós. Ele está num cruzeiro, deitado numa almofada na proa, sim. Na proa, sim, de onde até deveria ter a direção. Com a cabeça numa almofada, quando nem sequer dizia que tinha uma pedra onde encostar a cabeça. E quando vê a tempestade, nem se acorda pelas ondas e tudo. Depois, quando começa o barco a afundar, eu digo a nós, Europa, se continuamos nós com os nossos cruzeiros e não damos importância a todos esses refugiados que vêm daquela maneira, e muitas vezes chegam mortos e fica 2, 3 dias a morrer de fome e de sede, depois afogar-se, mães com bebés, como é que nós podemos ainda ter a coragem de atravessar aquelas águas no cruzeiro? E esta é uma consciência que deve estar muito presente nas nossas comunidades cristãs. Tantas vezes estamos na igreja, mas isto são dramas que nos passam muito distantes da porta e também do coração, não é? E não damos conta que isto é um problema de toda a humanidade, de toda a Europa. Estamos no mesmo barco. Somos comunhão e comunidade e com irmãos com esta gente. Porque esses refugiados depois serão aqueles que vão, se conseguir vir, serão aqueles que vão fazer os serviços mais humildes nas nossas terras e tudo, mais remunerados. A primeira leitura do livro de Jó também nos apresenta o homem, digamos, a fazer a sua experiência de ser frágil, de se sentir pequeno diante do poder de Deus. E, na verdade, a aposta que o demônio fez, trata ele um pouco mal, vai ver que ele já não é tão favorável. É como Jesus deixa que eles afundem um pouco o barco para ver logo que estou a precisar de Deus. Socorre-nos. E, na verdade, Deus desmente isto. O homem deve saber também enfrentar essa tempestade, porque mais cedo ou mais tarde, para todos, haverá um momento de dificuldade. É no momento da dificuldade que mostra a própria fé e a própria validade. Eu digo isto a brincar aos noivinhos. Vocês que bodas, agora, lua de mel e tudo, a primeira dificuldade, a primeira chuvinha que cai sobre o vosso matrimônio, vai ser tudo abaixo. Entende? É pouco isto. Para nos dar, digamos, as regras, as possibilidades, as ferramentas, digamos assim, para vencer estas questões, Paulo, na segunda Epístola aos Coríntios, fala-nos então da capacidade que o homem tem também desta adesão a Cristo, não é? Esta necessidade de ele se configurar e identificar com o próprio Cristo para marcar a diferença e para ser, digamos, mais fiel ao seu próprio batismo. Aí vê-se mesmo então quem é o cristão de verdade. Aquele que no momento de dificuldade não desespera. Quando tu está para entrar no desespero, é que te é válida a esperança cristã. Enquanto que tu não desespera, tu nem pensa em Deus. Nós estamos enriquecendo, vivendo bem. E não nos damos conta, em vez da fé, que está forte ainda, e que tínhamos também nós quando éramos mais fracos e mais pobres. Aprendamos desses nossos irmãos que vêm sofrendo e enfrentando tantos perigos, a dar valor à nossa vida. E quando também a nós acontece que temos que ter coragem e força, saber que Deus está conosco. Somos criaturas que receberam o dom da fé e da esperança e o devemos mostrar na fraternidade, todos os irmãos. O que temos que deitar pela borda fora do barco é o egoísmo, que tantas vezes nos impede de chegar junto do outro, não é? Tantas vezes falamos aqui desta questão da imigração, estes povos que se fecham e que esquecem agora que há 50 anos atrás eles próprios saíam em grande número para outros países. E é evidente, o Papa, na sua mensagem para o Dia Mundial do Refugiado, nós não podemos usar eu, nós devemos usar o nós cada vez maior. Veja o sonho grande que tinha Scalabrini. Ele, diante de Roosevelt, presidente dos Estados Unidos,
foi defender os italianos que eram tratados como nós tratamos os africanos. Mesma coisa. Era a máfia de New York e tudo. E ele disse o futuro da América é feito quando todas as várias nacionalidades formam uma nova humanidade. Na verdade, Estados Unidos, Brasil, são nações onde se encontra gente de todo mundo. E o espírito também do Papa Francisco é de fazer todos irmãos, não importa nem sequer a religião, que hoje, infelizmente, é utilizada para dar força a esses egoísmos e esses sectarismos. Padre Pedro Cerantola, muito obrigado por esta partilha e por nos ter ajudado digamos, a perceber o caminho correto também, não apenas para olharmos estas leituras do próximo domingo, mas precisamente para não esquecermos que nesse mesmo dia é Dia Mundial do Refugiado e eles vivem ao nosso lado, estão na nossa rua, estão no nosso local de trabalho e é bom olhar para eles como olhamos para os nossos, para aqueles que têm o mesmo bilhete de identidade que nós, e entre cristãos batizados todos são iguais. Eu penso que, agradeço-te, penso que a pessoa do refugiado e a pandemia mesma são dois momentos quase de tempestade que vêm a mexer com a humanidade e com nós europeus. E a começar a dar valor àquilo que somos e como devemos criar uma grande família de toda esta gente, conosco e com eles. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu testemunho. A terminar, fica ainda esse convite para que mais logo se junte ao auditório da Antena 1 e acompanhe a edição rádio do programa Eclésia. Tenha uma boa tarde, tenha também um ótimo fim de semana.